Você está ouvindo Estação Cultura, pela MEC AM. Já dizia o poeta Carlos Drummond de Andrade que lutar com as palavras é a luta mais vã. É justamente essa luta com as palavras que move os personagens da peça Vivo Demais para Ser Feliz Impunemente, do poeta e ator Tales Paradela. O espetáculo estreia logo mais essa noite no Sesc Casa da Gávea e o Tales dá a dica aqui no Estação Cultura. Tales, boa tarde. Boa tarde, Alessandra, tudo bem? Tudo jóia com você? Tudo bem, graças a Deus. Como é que é a peça, Tales? Como é que ela nasceu? Então, a peça nasceu da nossa longa experiência aí de falar poesia nas ruas e a vontade de trazer a poesia oral para o palco, né? Então, a ideia foi construir uma dramaturgia que justificasse os poemas em cena e aí a dramaturgia em cima dessa luta com palavras, né? Você citou o Drummond aí, que lutar com palavras é a luta mais vã, e ele continua, né? No entanto, lutamos, mal rompe amanhã, né? Essa compra essa briga. A ideia era ir além de um sarau, é isso? Porque a gente tem visto, assim, os saraus estão espocando aí pela cidade, verdade, né? Toda hora está aparecendo um grupo novo, grupos diferentes, grupos com as mesmas pessoas, mas que vão se misturando para falar poesia, né? As pessoas se encontram para falar e ouvir poesia, né? É verdade. Esse movimento é bastante forte no Rio de Janeiro, sem dúvida ele é uma inspiração, porque traz o prazer da oralidade da poesia para a cena. Só que, como é um espetáculo teatral, tem uma construção da história, né? Uhum. É o último dia de vida de um poeta que encontra um anjo e eles vão passar essa noite inteira nessa luta com as palavras, e as poesias nascem exatamente dessa busca da palavra perfeita, dessa inspiração poética e do desejo de completar uma obra, né? Isso é um assombro para o poeta? Isso é o terror da página em branco? É o terror da página em branco, é o terror de nunca estar perfeito, né? Quer dizer, é o terror da palavra perfeita, que você busca e ela foge, e tem uma hora que você tem que assumir a sua incapacidade dessa palavra e deixar o poema voar um pouquinho, né? Deixar ele ganhar a vida, senão você fica guardando ele nas asas, né? E por isso que ele encontra com o anjo, porque tem esse mistério, né? O anjo traz essa dimensão do mistério da inspiração para a peça. Os poemas que são ditos, que são falados, eu adoro essa denominação, né? Porque antigamente, quando a gente falava em poesia, era um recital. As pessoas iam recitar poesias. E é uma coisa tão pomposa, né? E a primeira vez que eu ouvi foi... Agora eu já nem sei mais quem foi, que falava justamente em falar poesia, porque a poesia é falada. Poesia falada. É tão mais bonito, né? Porque recitar dá um tom se de arrogância à coisa, né? Não, é porque acho que muito... tem inclusive uma técnica específica, né? De recitar a poesia com uma determinada impostação de voz. Tecnicamente não é óbvio, não. É difícil, mas... a diferença é que toda essa técnica acaba distanciando a pessoa da poesia. Uhum. Então, quando a gente traz uma poesia oral do tipo poesia falada, quem fala se apropria da poesia e acaba transformando e gerando novas camadas de entendimento da poesia e de sabor, né? Tem um trecho da peça que, inclusive, fala que há sempre uma nova leitura dentro de cada poema. Então, cada pessoa que lê uma poesia, que fala uma poesia, ela se transforma em poeta naquele momento, porque ela está contribuindo para uma nova camada da experiência poética. Isso é legal, porque todo mundo se apropria da poesia. É verdade. Foi a Elisa Lucinda que eu ouvi pela primeira vez, né, falando nesse... Ela tem um trabalho fortíssimo com isso, muito legal o espetáculo. Né, de falar, né, falar a poesia. Mas os poemas que são falados durante a peça, eles são seus, mas não são todos seus, né? Tem alguns poetas de referência ali também. O que a gente faz até os poemas que a gente diz na íntegra são todos meus, no último livro, né? Pedra, Curva, Tempo. Mas, na dramaturgia, os personagens falam versos de outros poetas. Algumas vezes a gente diz o poeta e outras não. Então fica meio um quiz cultural identificar durante a peça alguns versos consagrados, né, do próprio Drummond, do Quintana, Bukowski e uma infinidade, né, Augusto dos Anjos, e a gente vai botando
na boca dos personagens, mas sem dar muita dica para ver se o pessoal também conhece. Tá ligado. Muito bom. E aí faz esse diálogo, né, com a poesia universal. São poetas de referência? São poetas, assim, você mergulhou muito na obra dessa turma aí? Muito, muito. São poetas que são muito caros a mim. Quer dizer, o conceito de aproximar foi o conceito básico do desejo. Quer dizer, quais eram os versos que, enquanto eu estava escrevendo, eu me lembrava. Então, se eu me lembrei, é porque está decorado, no sentido de sabido pelo coração, né? Sim. Decorar é saber pelo coração. Então, eles estão decorados, ou seja, sabidos pelo coração. Eles foram surgindo assim. Então, são realmente referências fortes. Muito legal. Agora, que nome é esse? Vivo demais para ser feliz impunemente? Como Vivo assim? Vivo demais para ser feliz impunemente. Então, esse é um verso de um dos poemas que abre o espetáculo e é uma das discussões que aparecem na peça. Né? As pessoas, às vezes, têm uma certa dificuldade em admitir-se feliz. Né? Se você diz que o cara é um vida boa, ele nega. Se você falar assim, mas você é um vida boa. Primeira coisa, o cara, não, que isso, não. Claro, parece que é uma ofensa você dizer que o cara é um vida boa. E aí tem uma discussão em cima disso. Claro, em tom poético e de brincadeira, mas tem um fundo filosófico nessa discussão, sim. Porque na verdade é o que todo mundo busca, né? É o que todo mundo diz que busca, é a felicidade, mas é quase uma vergonha você alcançar, É quase uma né? vergonha você se admitir, né? Quer dizer, as pessoas acham que o feliz não é sério, né? E quanto mais triste o cara e às vezes parece que ele é mais responsável, né? O cara reclama da vida, parece que ele é muito responsável, né? Tô trabalhando muito. O sofrimento enobrece, né? Nossa, como esse cara é responsável. E se o outro fala, nossa, que legal. Pô, fulano é uma vida boa, fulano é cabeça de vento. É uma distorção da nossa sociedade que acaba que a felicidade é vista às vezes como uma coisa perigosa, né? E é genial você levar isso para a poesia, porque tudo é assunto de poesia, né? Sem dúvida. Qualquer coisa. O que serve de inspiração para você? O que dá o estalo assim e você começa a escrever? Esse é também um dos grandes mistérios, né, da criação, porque se a gente conseguisse achar essa chavinha aí, a gente ia ligar ela mais vezes, né? Então, é uma chave que a gente não acessa muito pela consciência. Mas eu acho que não é só uma questão de uma referência externa, não. Eu acho que tem um estado de poesia. Eu acho que, para mim, funciona muito um olhar poético sobre a coisa. Então, às vezes, quando eu percebo que tem um período que eu escrevi menos, em geral, eu começo a associar isso a períodos que eu estava com um olhar pouco poético do mundo, assim, pouco atento. Então, eu acho que, no meu caso, é menos um impulso externo e mais um estado de observação. Porque quando você está com... Você pode olhar o melhor pôr do sol do mundo, a lua mais sensacional, se você não tem capacidade de encantar-se, você nunca vai ver poesia disso, né? É verdade. E ao mesmo tempo, a Adélia Prado tem uma poesia linda sobre uma mulher que está limpando peixe para fazer um almoço para o marido. Ela vê a poesia no tirar escamas de peixe. Provavelmente a gente não veria. Então acho que é mais um olhar poético, né, sobre o mundo do que o fato poético que inspira. É um poder, né? Uma coisa que move a pessoa ali, que a torna capaz de enxergar a poesia nas coisas mais prosaicas, né? Nas coisas mais prosaicas, exatamente. Ô Thales, vocês vão fazer essa temporada. Vocês vão apresentar a peça nas quintas-feiras. Hoje, na semana que vem, no dia 31, e aí depois tem na quarta-feira, dia 6 de fevereiro. Dia 6 de fevereiro, a gente fecha essa primeira temporada aqui na Casa da Gávea. Primeiro na Casa da Gávea. Aí vocês vão fazer essas sessões sempre às 9 da noite. Sempre às 9 da noite. No dia 31 tem um presente, né? Isso, bem lembrado. No dia 31, a peça começa às 9, mas às 19 horas... às 7 da noite, nós vamos fazer um workshop gratuito de poesia falada, aqui no palco mesmo da Casa da Gávea. Então, a gente queria convidar todos os ouvintes aí, né? São exercícios, nada
complicado, exercício no sentido de tentativa, de brincadeira com as palavras, para que a gente ajude as pessoas, né? Às vezes tem um certo medo, um certo receio, até porque você falou de alguma lembrança de recitar poesia, né? Sim. As pessoas começam a exercitar essa aproximação mais natural com a poesia falada e com isso possam descobrir novas possibilidades de aproveitar esse encontro com a poesia, né? Que é o que nos interessa. A ideia é que as pessoas escolham poetas preferidos, né? Escolham alguns poemas. A gente vai deixar livre isso. A gente vai trazer algumas ideias, mas se alguém chegar e falar, eu adoro o poema tal, a gente vai trabalhar em cima do que as pessoas trouxerem, ou seus poemas, né? Pois é, vai que alguém... meu que eu quero. Vai que aparece alguém lá com sempre um trabalho aparece, novo, muito legal. Sempre aparece, a gente tem sempre muitas surpresas legais nessas horas. Muito bom. Essa, como você falou, essa é a primeira temporada. Essa é a primeira temporada. O que você está aí planejando depois disso? Essa primeira temporada é sempre o desafio de levantar o espetáculo, né? De criar o conceito, de botar o trem para andar. Então, a nossa expectativa, a gente já tem alguns contatos em centros culturais para continuar e tentar uma temporada maior no outro teatro agora da prefeitura. Mas a gente está ainda aguardando algumas respostas. E acho que é uma peça que tem um potencial também bacana para viajar, teatro-escola, que tem essa questão também, em certo sentido pedagógico da poesia, sem ser careta, né? Mas de uma apropriação do prazer poético, né? Então a gente está levando muita fé nesse projeto aí que se mantenha vivo demais por muito tempo. Pois é, e essa ideia de fazer esse workshop, quer dizer, de trazer o pessoal para junto de vocês, né, falando poesia, isso também é muito legal que vocês possam apresentar por temporadas enormes em muitos teatros para públicos bastante diferentes, porque isso também é muito importante, né, poder levar para pessoas bem diferentes também sempre. Essa é a nossa vontade, né. Tá com frio na barriga? Pois é, 5 minutos aqui, tem sempre aquela questãozinha da luz, tem sempre uma coisinha do cenário, tem o programa que está chegando, mas o motoboy ainda se atrasou, essas coisas, né, da produção artesanal teatral, mas que também é muito gostoso. Esse frio é gostoso. Se não tiver, tá estranho. Pois é, o que todo mundo diz, né, que se não der o frio na barriga, tem alguma coisa estranha, alguma coisa errada. A sua capacidade de encantar provavelmente está diminuindo. Está em baixa, Não, que bom que a sua está em alta. Muito sucesso para o espetáculo, sucesso para essa primeira temporada e que a gente possa conversar outras vezes sobre as próximas temporadas também. Vai ser um prazer, Muito obrigada, Thales. Uma ótima tarde, uma grande estreia logo mais. Muito obrigado. Tchau. Até logo. Conversei com o poeta, ator e dramaturgo Thales Paradella. Ele estreia logo mais a peça Vivo Demais para Ser Feliz Impunemente na Casa da Gávea. É uma temporada nas quintas. Hoje, nos dias 24 e 31, e aí depois na outra semana, na semana seguinte, a sessão é na quarta-feira, dia 6 de fevereiro, sempre às 9 da noite. No dia 31, a partir das 7 horas, né, quer dizer, logo antes da apresentação do espetáculo, ele vai comandar, o Thales vai comandar um workshop gratuito de poesia falada, né? Então tá aí uma dica bem legal para quem quiser, como ele falou, né, se aproximar de uma forma mais natural da poesia. Aí você pode levar os seus poemas para apresentar, para trabalhar lá durante esse workshop, ou então você pode levar um poema, um texto de algum autor preferido, ou então não levar e chegar lá e descobrir a novidade que eles estão apresentando. É uma programação bem legal.